E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar sobre a demissão do ministro, ex-ministro agora Luiz Henrique Mandetta, a autonomia dos estados no combate à pandemia do coronavírus e o cenário político. Eu converso agora com o Magno Cal, que é cientista político e diretor de políticas públicas do Livres. Magno, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, já sabíamos, nas últimas semanas que dificilmente o ministro Mandetta continuaria no cargo. Ele mesmo fez algumas críticas ao presidente Bolsonaro, criando mais um fato político. Agora, essa decisão, essa troca de comando do Ministério da Saúde vem no embalo de muitas polêmicas envolvendo o combate à pandemia. Polêmicas com os governadores, com o próprio ministro, o presidente Bolsonaro saindo à rua, indo contra a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Politicamente, o que pode acontecer a partir disso, dessa troca do novo ministro que foi escolhido, que ele veio com um discurso meio parecido com o do Mandetta, querendo pacificar, conciliar, mas como médico ele deve ter essa preocupação também. A gente vive um tempo estranho, no meio de uma pandemia, a gente quase comemora quando o novo ministro assume o cargo e diz que vai seguir os ensinamentos da ciência. Olha, devia ser uma coisa normal, mas hoje é uma coisa que a gente precisa comemorar. A esperança é que a relação entre presidente e ministério se pacifique. A população precisa de informação, a população precisa saber o que deve fazer, como deve proceder. E essa dissonância entre Ministério da Saúde e presidente não ajuda. As pessoas que têm acesso a mais informações, quem pode ler os jornais e as revistas, conseguem entender um pouco melhor o que está acontecendo e que precauções devem tomar. Mas muita gente no Brasil ainda depende da informação que recebe das televisões, dos pronunciamentos do presidente em cadeia nacional. Então, é muito ruim que a gente tenha um direcionamento por parte do Ministério da Saúde, outro direcionamento por parte do presidente. A expectativa é que finalmente consigam pacificar, unir esforços, ao invés de ficarem dando indireta um para o outro pelas entrevistas. Mas essa divergência com o ex-ministro Mandetta veio muito da posição do Mandetta alinhada com os dos governadores, especialmente Rio de Janeiro e São Paulo. E aí nós temos uma outra disputa política também, não é? A antecipação das eleições, as próximas eleições presidenciais, embora os governadores estejam seguindo a recomendação internacional. Sim, claro. E no final das contas acaba havendo uma disputa entre o presidente Bolsonaro e aí dois governadores mais do campo da direita que fizeram campanhas alinhadas ao presidente Bolsonaro, que hoje o presidente enxerga como ameaças. Hoje, João Dória e Wilson Witson são dois pontos de defesa do isolamento, da quarentena, coisas políticas que o presidente Bolsonaro foi crítico, continua crítico, e mesmo hoje, ao trocar o ministro, a gente ouviu novamente que o novo ministro, o Taishi, diz que é favorável ao isolamento. Então, a gente não sabe se vai trazer alguma mudança de fato e quanto tempo durará a paciência do presidente Bolsonaro, caso o novo ministro continue a defender políticas que lembrem o ministro que acabou sendo demitido hoje. É uma indefinição, eu acho que não veio tanta clarificação hoje como se esperava. O ministro Taishi aparece na primeira entrevista e diz que tudo permanece mais ou menos como estava, não vai haver mudanças repentinas. Então, acho que só os próximos dias vão dizer para onde essa política está indo exatamente. Agora, o presidente tem assumido umas posições mais extremas em relação não só ao isolamento, mas, por exemplo, cloroquina. Ele posta várias mensagens nas redes sociais defendendo a utilização do remédio, já ficou brincando, criticando, por exemplo, o Davi Wip, que teria utilizado porque foi contaminado também e não quis admitir. Usou o médico Calil também como exemplo, e Calil disse que não era isso, que ele não era garoto propaganda da cloroquina, e ele tenta assumir o protagonismo também da escolha de um remédio, né? O presidente Bolsonaro é um político, age com instinto político. A gente precisa ver que as discussões de agora influenciarão não só o pleito de 2020, mas as eleições presidenciais de 2022. É interessante a gente notar que o eleitor mediano brasileiro não vai morrer de coronavírus, não vai morrer da Covid-19. Quem morre são pessoas um pouco mais velhas, em geral, com um perfil que já tem uma debilitação de outra doença, um outro problema. Então, é ok para o presidente quando ele começa a fazer essas afirmações e começa a colocar em dúvida os números, como, por exemplo, ele começa a comparar os números de mortos com a Covid, com o número de mortos em outras doenças, minimizando a força real da epidemia. Então, a leitura de Jair Bolsonaro é, olha, eu tenho um problema,
Então, eu vou tentar minimizar esse problema de alguma forma, eu vou tentar ganhar dos dois lados, né? Se morrer muita gente, eu digo que foi porque não seguiram as minhas medidas. Se a gente tiver uma crise econômica grande, dizer, olha, eu sempre me posicionei contra o fechamento. É importante notar que o presidente Jair Bolsonaro, nas últimas declarações, sempre fala, olha, os pobres não podem ficar em casa. O isolamento é uma coisa que os ricos podem fazer, mas os pobres não podem, sempre se colocando em defesa dos pobres, quando, na verdade, é uma dualidade falsa. Os pobres são aqueles que terão dificuldades em encontrar leitos no SUS, terão dificuldades em se tratar, e os ricos têm muito mais facilidade em ter acesso a coisas que podem defender a sua própria vida. Agora, Magno, como é que você avalia os panelaços frequentes com as falas do presidente? Hoje teve mais, até pela média, à tarde, quando foi anunciada mesmo a saída de Mandetta. A população começou com essas manifestações com mais intensidade exatamente pelas posições do presidente em relação à pandemia. O que nos parece é que na narrativa pública, na percepção da população, pelo menos essa população um pouco mais educada, que segue as notícias, Bolsonaro ficou sendo visto como o anti-ciência, contrariando as orientações internacionais, contrariando as orientações dos outros chefes de Estado, contrariando as orientações dos governadores, enquanto Mandetta passou a ser o representante da ciência. A gente vê políticos, por exemplo, de todos os espectros, todas as posições partidárias e políticas, defendendo o ministro Mandetta, regiões que votaram na oposição defendendo Mandetta, regiões que votaram em Bolsonaro também fazendo panelaço, mostra o desgaste do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro é um dos poucos chefes de governo que não conseguiram capitalizar, né, durante a pandemia em termos de popularidade, não ganhou popularidade, pelo contrário, ficou menos popular durante esse tempo. É uma demonstração, uma primeira demonstração que Bolsonaro tem problemas políticos junto à população da forma que tem junto ao parlamento. Antes, a narrativa dos defensores do presidente Bolsonaro era, olha, ele é impopular com o parlamento, tem dificuldade de montar uma base por ser focado no povo. E olha, hoje a gente vê insatisfação não só no legislativo, não só no judiciário, mas também entre a população. Agora, os governadores vão continuar com a autonomia, né? O Supremo decidiu para tomar as decisões relacionadas a isolamento social e todos os procedimentos do combate à pandemia. O presidente Bolsonaro consegue transferir para os estados a responsabilidade pela crise econômica que é inevitável? É o que ele vai tentar colocar a crise da economia, que virá, hoje já se sabe, não se sabe exatamente a intensidade, mas se sabe que virá, nos estados, entre aqueles que defenderam o fechamento, que defenderam o isolamento. Ele vai dizer que, olha, deveríamos ter continuado como antes, conforme eu defendi, sozinho, como se Bolsonaro, entre todos os governantes do mundo, fosse o único com a receita para o sucesso. Vale lembrar que apenas um mês, o ministro Paulo Guedes foi dar uma entrevista e disse que, olha, a gente pode crescer 2,5% do PIB mesmo com a pandemia. A gente pode resolver essa questão com 3, 4, 5 bilhões. Parece que havia um otimismo exagerado e o pior de tudo é que o presidente Bolsonaro ainda não se deu conta de todos os riscos. Há o risco da gente perder muitas pessoas, de termos inúmeros negócios sendo fechados e de abrirmos a economia, voltarmos ao trabalho e termos o famoso ioiô epidemiológico, que é todo mundo achar que está curado, que já passamos dessa fase, sairmos às ruas, irmos ao trabalho e novamente termos a contaminação, coisas que já estamos vendo em outros lugares. Sempre fica aquela expectativa em relação a alguma medicação que dê resultado. Tem pesquisas sendo feitas, inclusive o ministro das Ciências ontem salientou isso, e alguns médicos também estão reconhecendo que há essa possibilidade. Pelo menos em alguns casos, claro que não é o tratamento assim, mais específico, mas o presidente ele tem uma fatia do eleitorado dele que continua junto em qualquer circunstância, inclusive o defendendo nessa questão de contra as práticas recomendadas pelos organismos de saúde. A preocupação do presidente Bolsonaro é justa. Nós devemos ter preocupação com a economia, nós devemos ter preocupação com os mais pobres, mas a ação que ele propõe não é baseado em informação. Hoje, a gente precisa de informação. A autonomia dos estados e municípios é bem-vinda, mas já demonstra um problema que vem de cima para baixo. Era necessário, ou seria melhor, que o presidente, que o governo federal pudesse colocar uma única orientação para que todo mundo pudesse seguir. Olha, em caso A,
a atualização é A, em caso B, a atuação é B. Que a gente pudesse fazer com que essas informações acabem não se perdendo. O problema é que hoje no Brasil a gente não tem informação, a gente não testa. Muito se falou sobre a política da Coreia do Sul. A Coreia do Sul testa 30 vezes mais, 35 vezes mais do que testamos aqui em São Paulo. O Chile está testando 10 vezes mais do que testamos em São Paulo. Sem informação, sem um remédio milagroso, a gente não vai conseguir sair às ruas, a gente não vai conseguir voltar ao normal. E o presidente perde muito tempo falando sobre esse estágio futuro mágico em que nós poderíamos voltar ao trabalho, sem pensar nas formas como nós chegaremos até lá. E nós só conseguiremos chegar lá através de duas coisas. Ou um remédio que possa aparecer e resolver nossos problemas, ou que a gente consiga finalmente massificar os testes e conseguir fazer a abertura seletiva e outras coisas que o próprio governo está trazendo, mas que sem testar não chegaremos a lugar nenhum. Mas ele critica o isolamento pelo risco maior para o desemprego. Então, lá na frente, ele vai falar que foi exatamente isso que ocasionou o desemprego. Não deixa de ter razão, mas é toda a circunstância envolvida nesse processo que tem que ser analisado com cuidado, né? Ele não deixa de ter razão, mas o problema é que não tem um caminho até lá. Não adianta você falar sobre a existência de uma doença sem pensar que existem formas de chegar a essa cura, de formas de tratamento. Não adianta a gente desejar ou só constatar o óbvio. É óbvio que se a gente permanecer com os comércios fechados, com as pessoas em casa, o comércio sofrerá, a economia sofrerá. Já está sofrendo. Já está sofrendo. Agora, como a gente vai chegar lá? É uma discussão que a gente precisa debater no campo da informação, no campo da ciência e não no campo do desejo. Desejar que voltemos todos a trabalhar não vai fazer com que voltemos a trabalhar com segurança. A gente vai ter um ano muito difícil na economia, o déficit vai ser de 4%, nós estamos injetando dinheiro para os estados, enfraquecendo as contrapartidas, vale lembrar, no Plano Mansueto. Então, a gente precisa tratar isso com seriedade. Eu acho que a queda de popularidade do governo Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, reflete um pouco a irresponsabilidade que as pessoas percebem no comportamento E o teste dele. nesse sentido vem agora, porque o Mandetta tinha mais popularidade recentemente nas últimas pesquisas do que o presidente. É um fenômeno curioso que acontece com o presidente Bolsonaro. Quando seus ministros ganham em popularidade, ultrapassam o presidente em popularidade, entram imediatamente em rota de colisão com o presidente. A gente há de lembrar que o ministro Sérgio Moro, há alguns tempos, ficou no alvo do presidente porque era mais popular, era um político mais popular do que o presidente. E o mesmo aconteceu agora com o Mandetta. Eu conversei aqui com o Magno Carl, que é cientista político, diretor de políticas públicas do Livres. Eu agradeço muito a sua participação. Obrigado, Anitta. Muito obrigada, boa noite com vocês.